Os processadores Snapdragon sempre foram conhecidos por serem muito confiáveis, mas até mesmo as melhores marcas às vezes cometem erros. E no vídeo de hoje nós iremos ver os piores processadores Snapdragon já feitos na história. Oi, eu sou o Kema, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você gosta de vídeos de tecnologia, principalmente celulares, se inscreve no canal que toda semana tem vídeo novo sobre algum assunto interessante, alguma curiosidade. E bora pro vídeo. Não tem como eu começar essa lista sem falar do Snapdragon 810. O Snapdragon 810 é um processador topo de linha da Qualcomm. Esse processador foi lançado no início de 2015 e trazia muitas melhorias em relação ao modelo anterior. Ele trazia 8 núcleos na arquitetura nova chamada Big Little, que é usada até os dias de hoje, onde eles combinam alguns núcleos de alto desempenho para tarefas pesadas e outros núcleos de baixo desempenho mais simples para tarefas mais simples. Além disso, ele também marcou história como sendo o primeiro processador Snapdragon a trazer 8 núcleos e também trazia 64 bits para o mercado mobile, o que era inédito na época. Suporte à gravação e reprodução de vídeos em 4K. Era um processador que tinha de tudo para ser um sucesso e ser um dos melhores processadores da época. Só que ele trouxe muitos problemas. Esse processador ele foi fabricado às pressas, a Qualcomm queria logo lançar um processador com 8 núcleos e com a arquitetura Big Little. E o processo de fabricação da TSMC para esse modelo de Snapdragon foi muito problemático. O resultado é que o Snapdragon 810 esquentava muito. Vários celulares da época que foram equipados com esse processador sofreram muito com problemas de aquecimento e thermal throttling, que é quando o celular esquenta tanto que ele tem que diminuir o desempenho, diminuir a potência para o celular parar de esquentar e para o aparelho não explodir na sua mão. E esse processador realmente deu muita polêmica na época e manchou a reputação da Qualcomm. Os modelos mais emblemáticos que vieram com esse processador foi o LG G Flex 2, o HTC One M9, o Sony Xperia Z3 Plus, conhecido como Z4 em alguns países, o Nexus 6P, fabricado pela Huawei. Na época o Google ainda não tinha os próprios celulares, eles eram fabricados por outras empresas e o Google Pixel não existia. O Xperia Z5 da Sony, ele também veio com o Snapdragon 810, só que esse celular ele veio com um sistema de resfriamento duplo aprimorado, ele não esquentava tanto quanto o Z3 Plus e o Z4. Já a Samsung pretendia utilizar o Snapdragon 810 no Galaxy S6, só que eles perceberam e previram o problema que esse processador ia trazer, então eles optaram por usar o Exynos 7420 na família Galaxy S6. Snapdragon 808. Após todos os problemas e dor de cabeça que o LG G Flex 2 teve quando foi lançado por causa do Snapdragon 810, a LG, em parceria com a Qualcomm, encomendou o Snapdragon 808. Ele era basicamente um 810, só que com 2 dos seus 4 núcleos de alto desempenho desativados. Era basicamente uma versão capada do 810. A teoria é que esse celular, por ter menos núcleos, ele seria mais estável e não ia esquentar tanto. E na prática isso até que deu mais ou menos certo. Só que esse processador trouxe um outro problema, e foi até mais problemático do que o 810. Ele dava muito problema de boot loop, isso porque o sistema de controle de qualidade da LG deixou passar falhas de solda nesses processadores. E por causa disso, depois de um tempo, o processador perdia contato com a placa-mãe do celular. Com isso, o sistema não iniciava e ficava preso para sempre na tela com a logo do fabricante. Ele não carregava o sistema e ficava nesse loop infinito. Isso na época deu muito BO para a LG, acabou com a reputação da LG. Os aparelhos que foram equipados com o Snapdragon 808 foi o LG G4, teve o Google Nexus 5X, fabricado pela LG, o Moto X Style da Motorola, o Xiaomi Mi 4C e o BlackBerry Swift. E um ponto que eu tenho que falar é que todos os celulares que tinham o Snapdragon 808 e o 810, eles eram suscetíveis ao boot loop por causa do aquecimento. Como o celular esquentava o tempo inteiro, isso acabava danificando as trilhas de solda dos processadores, fazendo com que eles entrassem em boot loop. E na época tivemos até algumas soluções bem engraçadas, como a comunidade da internet XDA Developers, eles criaram até kernels modificados, onde eles desativavam os 4 núcleos de alto desempenho do Snapdragon 810, deixando apenas os núcleos de baixo desempenho, o que solucionou o problema do aquecimento e do boot loop.
E o problema de aquecimento foi resolvido em 2016, onde a Qualcomm abandonou os núcleos ARM Cortex e trouxe seus próprios núcleos customizados. Além disso, o Snapdragon 820 ele vinha com 4 núcleos ao invés de 8. Eles também trocaram a produção da TSMC, que estava dando muito BO na época, para a Samsung. Tudo isso resultou num processador muito mais frio, muito mais confiável e muito mais estável para usar no mercado. Snapdragon 888 e 888 Plus. Esses processadores equiparam os topos de linha de 2021. Traziam um modem 5G integrado a chip de silício e estreava supernúcleos baseados nos Cortex X1. Eles foram fabricados pela Samsung em parceria com a Qualcomm e trouxeram várias novidades interessantes. Apesar de ser um processador muito potente, realmente um monstro para a época, esse processador esquentava bastante. Muito disso sendo culpa do Cortex X1 e da litografia de 5 nanômetros produzida pela Samsung na época. Além de esquentar bastante, ele também drenava muita bateria. Como eu falei, esse processador equipava vários celulares topos de linha de 2021, como a série S21, S21 Plus e S21 Ultra, a versão dos Estados Unidos que vinha com o Snapdragon, Xiaomi Mi 11 e Mi 11T Pro, os ROG Phone 5, no caso dos ROG Phone eles tinham um sistema de refrigeração bem potente, então eles não esquentavam tanto assim, o Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 e o Moto G200. E o problema do aquecimento, ele não acabou aqui. No final de 2021 foi lançado o Snapdragon 8 Gen 1. O Snapdragon 8 Gen 1 trazia suporte a Ray Tracing para o mobile, litografia de 4 nanômetros e estreava uma nova nomenclatura que é usada até hoje. E seu modem também trazia uma velocidade teórica de até 10 GB por segundo. Ou seja, se o 888 já era potente, o 8 Gen 1 era muito mais potente ainda. Porém, ele também herdou os mesmos problemas do 888, sendo até pior, já que ele era mais potente do que o 888. Ele esquentava bastante e drenava muita bateria. Muitos celulares que foram equipados com esse processador sofreram bastante com thermal throttling, assim como os modelos que vieram com o 888. Os celulares mais emblemáticos que vieram com esse processador foram a série S22 da Samsung, S22 normal, Plus e Ultra, o Xiaomi 12 e 12 Pro, o Motorola Edge 30 Pro e o Realme GT2 Pro. Pouco tempo depois, a Qualcomm lançou uma versão corrigida, o Snapdragon 8 Plus Gen 1. Dessa vez, eles trocaram a produção da Samsung para a TSMC. O resultado é que o processador não teve mais problemas com aquecimento, sendo muito mais frio e economizando até 30% a mais de bateria do que o modelo anterior. No próximo ano, eles lançaram o Snapdragon 8 Gen 2, que trouxe sim várias melhorias em relação ao 8 Gen 1 e confirmou de novo que o problema estava na linha de fabricação da Samsung, porque esse processador também foi fabricado pela TSMC e também não esquentava. Era um processador bem frio, bem estável. Engraçado que na época do 810 o problema era a TSMC e a Samsung que resolveu o problema. Já na época do 888 e do 8 Gen 1 foi o contrário. O problema era a Samsung e eles trocaram para a TSMC e eles resolveram o problema. Eu acho engraçado como que as coisas mudam. Snapdragon 615, 616 e 617. Esses três processadores eram processadores intermediários onde a Qualcomm tentava trazer para o segmento intermediário os processadores com 8 núcleos. E adivinha só, eles foram lançados na época do Infame 810. E o resultado é que esses processadores também esquentavam e principalmente travavam muito, tipo assim, muito abaixo do que era o esperado para um intermediário da época. Eles realmente decepcionavam muito em desempenho. Vários celulares na época foram lançados com esse processador, os modelos mais famosos sendo o Moto X Play, o Galaxy A7 2015 e o J7 versão de 2015, o Sony Xperia M4 Aqua, Zenfone Selfie e Zenfone Max de 2016. Antes de finalizar o vídeo, eu queria fazer aqui algumas menções honrosas a alguns processadores Snapdragon que também deram uma certa dor de cabeça. Dentre eles, nós temos o Snapdragon 430 e 435. Eles eram processadores de entrada para celulares básicos,
só que eles eram extremamente lentos até demais, até para os padrões da época. E nós também temos o Snapdragon 8 Elite e o 8 Elite Gen 5. Eu sei, calma, eu sei que esses processadores são excelentes. Eles são processadores muito potentes, foram lançados recentemente. O 8 Elite equipou os topos de linha de 2025 e o 8 Elite Gen 5 equipando os topos de linha de 2026. São processadores que trazem clocks de até 4 GHz com núcleos Orion customizados pela Qualcomm, o que coloca eles perto de computadores em nível de desempenho. Porém, o principal problema desses processadores é que, como eles têm núcleos extremamente potentes, com frequências muito altas, eles podem passar até de 53 graus de temperatura, se o aparelho não tiver um sistema de resfriamento muito eficiente e robusto. Vai depender da fabricante que está produzindo o celular fazer um sistema de resfriamento que dê conta de segurar essa potência toda. Mas bom, pessoas, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Queria perguntar para vocês se você conhece algum processador dessa lista, se você já teve um celular com o Snapdragon 810, com o Snapdragon 888 ou com o 615, com o 8Gen1, comenta aí se você já teve algum celular que utilizou algum desses processadores. Se inscreve no canal, a gente está na meta de chegar até os 1000 inscritos antes do fim do ano. Eu sou o Kema, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até mais, tchau pessoal.